Agora, indo para o nosso tema, eu gostaria de começar com uma pergunta a todos. Todos. Será que nós já nos pegamos pensando num sentimento de prazer e tristeza alguma vez? Quantos de nós? Quantos de nós? Por favor, cada um levante a mão em sua plena consciência de seu livre pensamento. Já recuamos ou paramos e dissemos: Poças, mas foi tão bom, quem dera. Essas duas expressões certamente nos levam ao passado. É um sentimento bom e mau ao mesmo tempo, porque certamente temos uma incerteza de que iremos viver novamente. O meu tema, como já foi dito, é sobre a saudade e a nostalgia. Bem, saudade e a nostalgia. A saudade, como um filósofo brasileiro que eu adoro, professor de filosofia, não sei se vamos considerar também filósofo, Mário Sérgio Cortelha, em suas reflexões sobre a vida e os sentimentos humanos, ele dizia assim: nós, seres humanos, sentimos muito, e por sentirmos, nós nos levamos muitas das vezes a olhar para o que nós somos, a finitude. O tempo e os sentimentos nos levam a pensar: somos seres finitos e temporários cá na Terra. Portanto, o passado é o nosso refúgio, mas o presente é a nossa fonte de luz e guia para o nosso caminho futuro. Certamente que já nos paramos também para pensar: será que as pessoas sentem saudades minhas? Ou será que elas só sentem falta? Na verdade, a saudade chega a ser isso: a falta de algo ou alguém, ou sentimento de ausência, falta de algo ou alguém. Essa saudade, na sua origem etimológica, podíamos dizer soritos, significa sofrimento ou solidão. A saudade foi defendida por muitos autores e definida também como um sentimento bom. Por exemplo, no livro Viver em Paz para Morrer em Paz, de Mário Sérgio Cortelha, ainda, ele tem uma passagem que diz: a saudade são como raízes. Nesse caso, quando nós somos saudosos, nós nos alegramos pelos momentos. Ou seja, quando sentimos saudades, nós enriquecemos as nossas raízes, olhando para trás, gostando, mas olhando para frente, como o caminho. Já o seu oposto, mas não oposto, eu podia dizer oposto e semelhante, fica meio que um paradoxo. A nostalgia é definida como as âncoras. Nesse caso, se a saudade são raízes que enriquecem e edificam, a nostalgia são âncoras que nos prendem ao passado ou às memórias que nós vivemos durante um determinado tempo. Por exemplo, Walter Benjamin, um filósofo, também dizia que a saudade e a nostalgia são dois sentimentos que caminham juntos e ao mesmo tempo se distinguem. Pois bem, a saudade pode vir a ser um sentimento que enriquece-nos, mas que também nos remete ao passado. A nostalgia é o oposto. Nesse caso, nos torna tristes porque nós olhamos para o passado como uma situação que gostaríamos de ter outra vez. Sentimos dor. Tanto é que a origem da palavra saudade é de nostos, a dor, a volta, ou volta para casa. E logos ou nostos, a dor da volta, ou a volta para casa. E o nostos ou lostos, agora faço uma confusão do termo, que é a dor e sofrimento. Mas esse termo foi cunhado por um médico suíço, que isso nos meios do século XVII, para ali, que usou como uma expressão para os seus pacientes que geralmente eram amputados um membro do seu corpo. Nesse caso, eles olhavam para o membro e já era uma metade. Olhavam para a parte amputada e diziam: sinto falta do que eu já não tenho. Por isso é que o termo começou a ser usado desta maneira, como a dor da volta.
Estou a fazer um gesto com um objeto muito usado nas salas de aula com quadro branco, que é um marcador. Este marcador não é simplesmente um utensílio usado para as aulas para mim. Eu olho para isto como uma lembrança. Este marcador me foi ofertado em 2019 pela minha falecida mãe e eu ainda sinto uma nostalgia. É engraçado. Eu guardei durante muito tempo e, especialmente quando estava a elaborar o meu tema, eu disse: vou usá-lo como meu exemplo. Por exemplo, quando eu olho para o marcador, eu lembro dos momentos que eu passei com a minha mãe. Passei na minha casa, passamos com os meus irmãos, mas eu olho que hoje já não é a mesma coisa. Eu sinto a dor da volta. Bem, com isso, podíamos fazer uma outra pergunta. Quantos de nós sentimos-nos nostálgicos? Eu preciso de uma resposta vinda de vocês. Quantos de nós sentimos-nos nostálgicos? Eu sei que vocês já sentiram-se, mas creio que fazem confusão entre a nostalgia e a saudade. Já nos sentimos saudosos ou com saudades e já nos sentimos nostálgicos, para dizer que a nostalgia é muito ligada a momentos, a épocas, a diversas situações. E a saudade é mais ligada para pessoas. Por exemplo, frequentemente nós ouvimos dizer: olha, sinto saudades do João, sinto saudades da Joana. Nós aqui nesta sala sentimos saudades de primos, irmãos, sentimos saudades de tias, tios, esposas, esposos. E exatamente isso nos leva a crer que nós sentimos saudades mais de pessoas. Claro, também sentimos saudades de momentos. Sinto saudades na escola, quando eu fazia a 7ª classe. Sinto saudades do trabalho, quando eu trabalhava ali. Sinto saudades disso, daquilo. Já a nostalgia, não é comum ouvirmos que foi usada para pessoas. Sinto-me nostálgico com a Joana. Sinto-me nostálgico com o Pedro. Dificilmente. Por isso é que podemos caracterizar que a saudade é num ponto de vista, ou leva-nos a um ponto de vista relacionado a pessoas, saudades. A nostalgia é para momentos. Quando nós lembramos de algo do passado, e como já dissemos no início, os dois sentimentos remetem-nos ao passado. Já pensamos nisso. Quando pensamos no passado, em alguma situação, em algum momento, sentimos-nos melancólicos, meio que tristes por aquela situação. Não que a situação tenha sido má, mas eu me sinto mal com a situação com relação ao momento que eu estou a viver agora. Sinto-me triste. Sinto-me triste porque já não posso voltar. Sinto-me triste porque foi tão bom e hoje em dia eu gostaria de ter outra vez. Bem, a saudade é exatamente o oposto. E há até filósofos que defendem que a nostalgia é uma parte retirada da saudade, dizendo que a saudade é um sentimento vasto, de lembrança e volta para o passado. Mas a nostalgia é como se fosse um passado romantizado e não tem tanto impacto para nós quanto a saudade. Por exemplo, nostalgia é o que mais se sente nos dias de hoje. E muitos de nós, a sociedade em si, sente-se nostálgica, mais do que saudosa. Por quê? Porque nós confundimos os conceitos. Até eu já me senti nostálgico alguma vez e eu achei que era saudade. Mas, para uma perspectiva de muitos filósofos, a saudade a nostalgia pode derivar da saudade. Exatamente isso que nos faz pensar muitas das vezes. Mas vamos buscar semelhanças e diferenças. Bem, ambos os sentimentos nos remetem ao passado. Ok, essa é a nossa maior semelhança. Mas as diferenças? Bem, como eu já disse, a saudade pode ser uma espécie de uma relembração do passado, não é? Um momento já passado e vivido que nós lembramos com alguma naturalidade. Já a nostalgia pode ser definida ou pode ser vista para diferenciá-la da saudade como uma espécie de romantização
uma forma mais leve de vermos a saudade. Me sinto tão nostálgico quanto me sentia há anos atrás. Isso é uma frase pouco comum, ou esta é uma frase pouco comum, mas com alguma regularidade e frequência nós ouvimos. Sinto muitas saudades tuas. Sinto muitas saudades dos momentos passados. Mas desde já dizer que sentir saudades não é mau. E sentir-se nostálgico também não. A nostalgia não pode ser olhada de uma perspectiva 100% negativa, mas como uma barreira e também como uma forma de superar os momentos que nós já vivemos, sejam eles felizes. Por quê? Porque, como nós dissemos, a nostalgia nos deixa triste, nos deixa em baixo, mas a saudade é tudo aquilo que nos deixa lembrados do passado, muitas das vezes tristes, porque as memórias não são todas boas, mas muitas das vezes também felizes. Bem, a nostalgia e a saudade. Duas palavras diferentes, duas palavras descritas diferentes também, conceitos diferentes, mas usados para a mesma coisa. E nós olhamos, hoje fazendo uma semelhança com o que já foi vivido, o presente e o passado. Será que hoje em dia nós nos sentimos mais nostálgicos do que antes? Cada um de vocês aqui presentes agora, neste preciso momento, foi convidado a refletir sobre quantas vezes já se sentiu saudoso e nostálgico. Agora, dou espaço para, pelo menos alguém, voluntariamente, coloque a mão no ar e nos dê uma lembrança sua de algum momento que foi saudoso ou nostálgico para si. Ninguém disposto? Vamos deixar. Muito obrigado, está à vontade. Ou a ver se entender, quando estamos nostálgicos, geralmente é tristeza. Exatamente. Geralmente. Sim. Então, sinto-me nostálgico sempre que eu lembro da minha mãe. Também é falecida. Não tem como. Já sinto-me quase todos os dias. Muito obrigado pela sua contribuição. Certeza que todos, exatamente todos, já se sentiram nostálgicos, mas se calhar não sentem muita vontade para exporem. Bem, dizer que, e não vamos nos alongar muito, até porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, nós já tivemos muitas vezes situações em que sentimos saudades e nos sentimos nostálgicos. Isso não é mau. O que é mau é nos prendermos ao passado, nos prendermos à saudade, nos prendermos à nostalgia. Bem, portanto, precisamos dizer aqui uma coisa simples. A nostalgia e a saudade caminham juntas, mas elas precisam ser difundidas. Obrigado pela vossa atenção, obrigado pela vossa máxima calma e me sinto um pouco incomodado pela pouca interação, mas é pacífico. Eu termino dizendo que sejamos saudosos e nostálgicos na medida certa para edificarmos o nosso presente, mas com as nossas raízes do passado. Muito obrigado. Trouxe-nos um tema que penso que fez-nos a todos viajar, não é? Saudade e nostalgia, dois sentimentos confundidos ou expressões confundidas. Bem, apreciação lógica. O Custódio soube fundamentar a sua tese, trouxe aqui, pois embora, na minha opinião, trouxe poucos autores, Custódio. Não é? Acho que se preparasse melhor poderia trazer mais autores. Trouxe apenas Cortella e penso que é por ser a sua fonte de inspiração. Trouxe-nos Walter Benjamin. Depois, em alguns momentos, pareceu-me que incorria na falácia do argumento de autoridade, porque referia a miúde muitos filósofos, ou os filósofos dizem. Essa expressão encobre uma autoridade ou autoridades. E o mesmo aconteceu quando
se referia a respeito da nostalgia. Disse que a expressão foi cunhada por um médico suíço, não é? Sim, sim. Há muitos médicos suíços. Qual deles? Quem foi o médico que cunhou essa expressão ou que procurou definir o conceito de nostalgia? Johannes Hofer. Só me esqueci de frisar. Exatamente. Ao longo da apresentação, não salientou o nome do autor. Bem, são os pontos negativos, mas no essencial não é só concatenar essas ideias e fundamentar a sua tese, tornando assim meio evidente a sua argumentação. A minha questão, não é? Eu vou começar pela sua última expressão. Sejamos saudosos e nostálgicos, mas na medida certa, certo? Sim, sim. E qual é a medida certa? A medida certa é de não colocarmos um tempo por cima do outro. Por exemplo, quando nós somos saudosos e nostálgicos a mais, de certa forma nós não olhamos muito para o presente e de alguma maneira caímos abraçados ao passado. Por exemplo, eu acho, vamos colocar na primeira pessoa. Eu acho que os meus tempos passados eram melhores do que agora. Então eu vou só ficar a pensar nos meus tempos passados. Eu não quero o agora, porque o agora não é nada comparado ao que eu vivia. E aí nós ignoramos o presente porque estamos presos ao passado. Isso não é a medida certa. A medida certa seria exatamente colocarmos como mochila os tempos passados, a saudade e a nostalgia, e recolhermos dentro da mochila o que é necessário para nós, para que caminhemos em direção ao futuro dentro do presente. Obrigado. Não sei se fez perceber. Obrigado. O professor Piedade falou-nos aqui do Bauman, não é, que caracteriza a nossa sociedade como uma sociedade líquida, não é? Olhando, Custódio, para aqui a nossa juventude, os teus contemporâneos, como é que tu caracteriza essa sociedade do ponto de vista destes dois sentimentos, saudade e a nostalgia? E mesmo, não é, trazendo já um terceiro elemento, que é o apegar-se ao hoje, ao presente. Como é que tu, não é, qual é a leitura que fazes, não é? E aqui é para encontrar a importância do teu tema, nos dias que correm, não é? Assim, não é, de forma muito precisa. Como é que o Custódio caracteriza a nossa juventude, relacionando-a a esses dois conceitos: saudade e nostalgia. A três: saudade, nostalgia e o apegamento ou o apegar-se ao presente. Como é que... Ao passado. Apegar-se ao passado. Não, saudade, nostalgia e o agarrar-se ao presente. Ok. Não é? Se por um lado, para ajudá-lo a contextualizá-lo, Sim, sim. não é? E vemos isso em Bauman, uma sociedade, sua Piedade aqui ajudou-nos a perceber um pouquinho. Vivemos num contexto em que uma certa franja da sociedade apega-se, não é? Como que muito ao hoje, não é? Odie, mirre, não é? Hoje, para mim, hoje. Será que, em tua opinião, esta sociedade, não é? Está muito apegada ao hoje, que em alguns momentos esquece-se, não é? Permita-me ter saudade, ser nostálgico, ou antes pelo contrário, é muito nostálgica e quase que em nenhuma circunstância ou em poucas tem tirado lições para direcionar o seu futuro. Digo isso porque Bauman afirma que o que caracteriza a sociedade de hoje é, sobretudo a juventude, é a ausência de projeto. Como é que tu explicas? Não é? Isso contextualizando sempre o teu tema, saudade e a nostalgia. Bem, eu ainda consigo olhar para as duas vertentes, não é? A primeira, que esquecemos-nos, me colocando com os meus contemporâneos, Sim. esquecemos-nos do passado e agarramos-nos ao presente. Tem os seus pontos negativos que muitas das vezes ressaltamos, que nós não olhamos para as nossas origens, não olhamos para os nossos princípios, nós não olhamos para os momentos que nos construíram hoje. Por exemplo, existe muita gente que não se lembra a metade do que viveu. Essa pessoa é como se fosse como dizia René Descartes, é uma tábua rasa. Não tem memórias do passado, não tem coisas que arremetem ao passado e não tem alguma coisa
que a se faça sentir, não é? Agora, a outra vertente, que é esta de agarrarmos mais ao passado, eu consigo ver que esta vertente é muito mais, está na sua maior proporção com relação a outra. Por quê? Porque nós hoje em dia nós vemos pessoas, ou jovens, uma maior parte da categoria de jovens, a agarrarem-se ao passado. Por exemplo, o desenvolvimento de doenças, vamos dizer, doenças psíquicas, ou podemos dizer de. ah, Como é que vamos colocar? O desenvolvimento de algumas patologias mais geradas, não é? Nessa faixa etária, por exemplo, a depressão, a ansiedade, dependentemente das situações vividas no passado. Nesse caso, as pessoas, a maior parte das pessoas que desenvolvem depressão, a maior parte dos jovens, nesse caso, estresse pós-traumático, é porque elas olham para o passado como o único momento em que elas deviam estar. E não em todos os casos, em alguns casos, claramente, olham para o passado. Por exemplo, vou aqui contar a história, muito rapidamente, a história de um amigo que viveu a mesma situação que eu. Perdeu um parente próximo e caiu a depressão. Mas caiu a depressão por quê? Porque os momentos vividos com a pessoa, ou essa faculdade de sentir saudades e sentir-se nostálgico com os momentos e com aquela pessoa, o impediram de seguir para a frente, dizendo ainda que ele se prendeu a viver ao passado, que foram simplesmente os momentos que tinha com a pessoa. E agora que já não tem, que é o presente, não consegue viver e debruçar-se para andar pela vida. E isso é um fator negativo, claramente, porque nós não queremos que os nossos jovens morram por depressão e morram por serem saudosos e nostálgicos. Por isso é que a medida certa ainda é muito importante. Então, fazendo esse paralelismo entre as duas vertentes e a citação de Bauman, eu consigo dizer que a nossa sociedade é muito mais nostálgica do que outra coisa, porque a maior parte da sociedade são jovens, não é? Então, José, um dos sonhos de José é ser José, professor José, 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 do José, custódio, desculpa, ser professor universitário, não é? epá, vou só comentar aqui, essa aqui que está escrito foi num momento aí de eloquência, mas ainda também um dos meus anseios, mas não o principal. Naquele leque de escolhas que eu tive, eu disse que parece tá bom, que parece tá bom. Mas também é um anseio. Também é, não é? Sim, sim. Muito bem. E José, na qualidade de estudante, custódio, epa, José, meu Deus, na qualidade de estudante, Sim, sim. que relação, não é, pode fazer, não é, com o teu tema e a postura de muitos professores? E o teu, aqui, autor favorito, o filósofo Cortella, o brasileiro, Sim. fala-nos muito disso, né? Temos na escola professores idosos e professores velhos. A miúde, verificamos que os professores, não é, lamentam-se, não é? No nosso tempo, os alunos, enfim. Gostaria de perceber, não é? O que é que o José acha, não é, dessa espécie? Caracteriza esse comportamento dos professores. O que é que o custódio acha? Esse comportamento dos professores, onde é que se enquadra? Uma espécie de saudade, nostalgia? Os alunos de hoje não são como os do passado? Enfim, expressões do gênero que, de certeza, o custódio já terá ouvido. Certamente que os professores, a maior parte deles, né, se enquadram nos dois, com alguma prepotência para a nostalgia. Porque os professores, muitos daqueles que presenciaram momentos de guerra, presenciaram as primeiras instalações do sistema de ensino cá no nosso país, fazem sempre uma comparação com o nosso tempo. Claro que eles sentem saudades. O tempo do colono, nós naquele tempo vivíamos, nós e fizemos. Agora, a nostalgia lhes leva a dizer que se vocês fossem mesmo como eles, se vocês estudassem como nós, ou sinto nostalgia por ti, ou nostalgia tua, por exemplo. Então, entender, é impossível sentir nostalgia por alguém. Estaríamos a levar isso para uma transcendência maior. Estaríamos a levar para uma transcendência maior. Por exemplo, dizer que sentimos-nos nostálgicos ou sentimos nostalgia por alguém
Acho que não seria o mais correto e chega a ser um bocado difícil nós contextualizarmos dessa maneira. Por quê? Porque a nostalgia, como eu já disse, como começamos a pergunta, a nostalgia é mais virada para as épocas, os momentos e as circunstâncias que nós vivemos. E também voltamos àquela questão de que muitos autores, para não cairmos na falácia de autoridade, muitos autores defendem que a nostalgia advém da saudade. Ainda assim, queremos também voltar a deixar algumas recomendações. Quando vamos começar as nossas apresentações em público, aqui porque esteve no concurso e este elemento também podia ser avaliado, por isso é que o repto foi bom, o repto lançado no princípio, mas se não for num concurso, nunca devemos pedir desculpas à plateia. Não se deve pedir desculpas. Por exemplo, desculpas, eu tive óbito, não consegui ler. Desculpa, eu cheguei hoje de viagem, não consegui dormir. Desculpa porque a minha voz... Porque quando se vai falar em público, todas as condições devem ser criadas, quer da parte da organização, quer da nossa parte. Devemos estar preparados para falar em público. Se a atividade é sobre tua própria iniciativa e ocorrer um incidente com a voz, no caso, se tiver possibilidade, adie. Mas também o orador precisará ser bastante responsável. Eu vou apresentar um casamento daqui a 2 dias ou 3. Eu não vou me meter numa farra onde sou capaz de aparecer naquele dia com a voz completamente enroscada. Ok? E se isso acontecer, limão, água morna com sal, antes, assim, procurar cuidar da voz, que é para não defraudar no dia D, porque o auditório não tem absolutamente nada a ver com a nossa falta de preparação. Por que é que vai falar se a viagem não deu tempo para... Ok? Então devemos criar todas as condições. Repito, aqui fez bem de fazer este apelo, porque poderia ser avaliado por isso. Mas dizer que ainda assim a voz conseguiu cobrir a sala. Conseguiu cobrir a sala, ouvimos. Se alguém... Se, por exemplo, não tivéssemos o primeiro contacto, diríamos que a voz esteve perfeita. Nem parece que teve algum problema. Agora, outra questão. Gostaria de começar com uma pergunta. Para perguntar, ou seja, se vai começar com pergunta, nem precisa dizer que vai começar com pergunta. Antes de mais nada, 2 questões, ok? Aqui já alguém alguma vez sentiu saudade, ao invés de dizer, gostaria de começar com uma pergunta? Não. Antes de mais nada, 2 questões. Ou antes de entrarmos para aquilo que é verdadeiramente o nosso tema, gostava que alguém respondesse as seguintes questões. E colocas, e não dizer gostaria de começar com uma pergunta. Ok? Para começarmos com uma pergunta retórica, nem precisamos dizer que vamos começar com uma pergunta. Nem precisamos. Então, esta também é a recomendação. O meu tema, como já foi dito, a abordagem não é só tua, ok? Pese embora ela também tenha um impacto para a nossa própria vida, mas aqui procura substituir o meu pelo nosso, ok? Bom, o nosso tema, como já foi referenciado, que é para você está a convidar a que todos estejam atentos, estás a convidá-los a fazerem parte da abordagem. Então, ao invés do meu tema, é mesmo o nosso tema. A nossa reflexão, ao invés da minha reflexão, a nossa reflexão cinge-se à volta da saudade e nostalgia. Esse é o nosso tema. Vamos olhar um pouquinho, ao invés de vou falar, vou palestrar, vou aqui apresentar, o meu tema é, porque o tema não é teu, o tema é de todos, é preciso convidá-los a participar na reflexão e é desta forma, substituir o meu pelo o nosso tema. O objeto, eu senti que, só que conseguiste salvar mais cá para frente, mas quando um orador pega objetos sem utilizá-lo,
pega um determinado objeto sem utilizá-lo, é sinal de que ele está apreensivo. Ou faz gestos como esfregar as mãos, a caneta, a bater, ou conforme você estava a fazer, aquilo é um sinal, para quem sabe, vai dizer, não, esse está um pouco com medo, está inseguro, é também um sinal de insegurança. Para não passar isto, o que é que poderá fazer nas próximas apresentações? Se vai utilizar para ilustração, para ilustrar, para persuadir, coloca na mesa e até vai gerar maior impacto. Quando chegar na parte do exemplo, vai pegar. Ok? Ao invés de no princípio vais, depois vês, por exemplo, tenho aqui uma caneta, não, deixa a caneta, fala, a título de exemplo, temos aqui essa caneta e vou lá pegar, ok? Só no momento, e depois do exemplo, volto a pousar, ok? Porque isto é sinal de insegurança, apreensão e não é nada, quer dizer, é para ti um vício, então poderá procurar ultrapassar isto. Agora, aqui para terminar uma deixa que o professor Eunício já enfatizou aqui. Para a próxima traga um tema que possibilite mesmo, que te dê a possibilidade de esgrimir tudo e mais alguma coisa do que você sabe. O que é que eu senti e o que o professor Eunício também sentiu? Este tema não te dá possibilidade para muitos argumentos. Mas vamos à apreciação da apresentação do Custódio. Na verdade, este tema, como disse o professor Fio, é de ser abordado em pouco tempo. Isto é porque, por causa da natureza que o Custódio traz, ou seja, a natureza da abordagem. Vou me explicar. O foco desta apresentação, saudade e nostalgia, dois conceitos confundidos, no fundo se resolve por uma espécie de esclarecimento dos termos, né? Ou clarificação dos conceitos. E começou muito bem porque, embora já estejamos habituados a ouvir falar de saudade e nostalgia sem tomar uma espécie de preocupação com o caráter de especificidade de cada um deles, a parte correta é que, eu vou dizer assim, se eu pensasse ou se eu ouvisse apenas que alguém falou sobre saudade e nostalgia, a princípio eu ia pensar numa abordagem mais de autoajuda, né? De apelo e tudo mais. E, no fundo, esta parte de ser apelativa foi a versão que nos apresentou no final, porque o Custódio começou com maior caráter dissertativo, né? A mostrar que conhecia as palavras desde a origem. Só que, mesmo que seja dissertativo, a natureza da abordagem que tinha de fazer não leva para muito, que era uma espécie de clarificar etimologicamente, né, lá na origem, o que era, e depois apresentar um quadro, né, um estado atual destas palavras, até nos mostrar como se confundem estes conceitos. Então, vou reforçar que precisa, quando fizer a escolha do seu tema, encontrar um tema que seja mais dissertativo do que este, que no fundo o pouco do dissertar que se pode fazer é fazer essa apresentação da etimologia da palavra. Sages conseguiu, digamos assim, ter uma abordagem séria, vamos assim dizer, é profunda, só que a natureza dessa profundidade não vai muito longe. Não é que não tivesse sido profundo, é que há profundezas que são rasas, né? Se posso assim dizer. Então, mas fora desse apego que eu tomo aqui, por exemplo, já depois de tomar o momento de respostas, o Custódio, em uma passagem, disse que estava a fazer uma comparação, só não anotei propriamente entre o que, mas em que usou a expressão com alguma prepotência para. Não seria prepotência para, seria preponderância. O que queria transmitir é que haveria maior inclinação para um sentido do que para outro. Então não era uma questão de prepotência,
mas sim de preponderância. Agora, eu já fiz esse reparo, só não sei se foi para o custódio, quando a gente diz certamente já. Primeiro, eu acho que essa falha é muito leve, né? Seria deparamos, só que o custódio disse apenas já nos paramos. Se calhar é um erro que eu sei que você, com uma concentração maior, teria ultrapassado. E, deixa lá ver. Bom, aqui. Outra passagem tem, quando estava a falar desta saudade e nostalgia, da saudade ser um sentimento que, disse, um sentimento que enriquece-nos. Não se deve dizer sentimento que enriquece-nos, porque, primeiro, para colocar a questão, estamos aqui em questão de colocação, é questão de hábito, mas nessa matéria em relação à qual eu tenho uma preocupação, eu faço sempre este esforço. Então, se tiver oportunidade, não sei se já teve a oportunidade de saber dessa matéria, mas seria bom ver a questão de colocação pronominal e aprender em que casos nós devemos colocar o pronome antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Seria o bastante. Agora, outra expressão. Olhavam para o membro que já era metade. Sim, quando estava a falar do médico suíço, apresentou uma situação dos que eram amputados. Não é muito correto que diga que o membro era metade, porque nem sempre que se tem a amputação em um membro, fica, vamos assim dizer, literalmente pela metade. O que nós temos a certeza é que fica só uma parte, né? O membro era parcial, ou o membro só tinha uma parte, porque a ideia de metade é mais rigorosa do que a ideia de parte. Uma parte pode ser minoritária, pode ser maioritária, não tem rigor quantificador. Metade é uma parte que é igual a outra parte, neste caso que teria sido amputada. E não sei se o médico tinha esse cuidado de medir ou se foi só um lapso da parte do custódio em usar a palavra metade, que neste caso, a não ser que se prove que realmente se fazia uma medição e se sabia que era pela metade, não faz sentido usar esta palavra metade, porque tem outras e também acessíveis que podem ser tomadas. Bom, vamos também ter, essa expressão a que me queria referir. Quantos de nós sentimos-nos nostálgico? Bom, a questão aqui, a recomendação da colocação do pronome já foi feita, mas ainda assim, muitas das vezes, quando a gente fala quantos de nós, pensamos que a sequência, ou seja, aquele que é tomado como sujeito é nós, mas não é verdade. Quando nós estamos a falar de quantos de nós, a sequência dessa frase, o sujeito dessa frase não é nós, é uma parte de nós. Estás a entender? Quer dizer, nós estamos a pensar assim, existe nós e uma parte é separada para eu falar sobre essa parte. Eu não estou a falar de nós. Eu estou a falar de nós a uma parte. Então, quando eu começo a construção da frase, quantos de nós, eu tenho de ter cuidado de relacionar os elementos que articular, né, a palavra certa, articular os elementos que vêm a seguir com a consciência de que eu vou relacionar com uma parte de nós e não com propriamente nós. O que isso gerou enquanto falou? Quantos de nós sentimos-nos nostálgicos? Bom, quantos de nós nos sentimos nostálgicos? Já não estou na preocupação do pronome, é mesmo na questão de coerência, né? Do conteúdo do que se quer dizer. Devia ser quantos de nós se sentem, porque nós estamos a separar de nós uma parte. É claro que para nós nos sentimos, mas uma parte de nós nos sentimos não tem sentido. Não sei se consegue pegar a lógica. Consegui. Sim, a articulação já não é, o sujeito já não é nós, é uma parte de nós. E se não tivesse a começar com quantos de nós, ia ver que se falasse só uma parte de nós, ia dizer que se sente, não uma parte de nós nos sentimos. Deu para pegar, né? Deu. Ok, vamos lá ver.
Depois, isso aqui também acho que é uma falha pontual que facilmente, quando estava a falar de sentir saudade em vários sítios, e usou, por exemplo, a expressão sinto saudade na escola, mas o caso era para dizer que sentia saudade da escola. Claro que sente saudade na escola, até porque a saudade também não nos mostrou se existem locais próprios para sentir saudade, mas na sequência que estava a apresentar, era a ideia de que sentia saudade da escola. Porque o exemplo que apresentou a seguir, a articulação que veio a seguir foi em apresentar outros sítios em que sentia saudade. Ou de que sentia saudade, em vez de em que sentia saudade. Bom, vamos lá. Depois uma palavra aqui que para mim é estranha, que é relembração, né? Relembração. Mesmo quando tentou pronunciar, não estava seguro de que essa palavra fosse portuguesa. Bom, talvez seja pouca experiência, mas não me lembro de existir essa palavra entre as palavras portuguesas. E, considerando que não existe esta palavra, existem sugestões mais simples, como, por exemplo, dizer, em vez de dizer uma relembração, podia dizer apenas uma lembrança. Ou, se quiser ainda ficar no relembrar, podia dizer relembrar. O que acontece? Relembrar, assim por natureza, é um verbo. Só que quando a gente estuda o processo pelo qual as línguas, no caso a língua portuguesa, se enriquece, tem casos em que palavras de uma classe são colocadas de uma forma que passam a pertencer a outra classe. Ou seja, se eu dissesse um relembrar, eu já não estaria a tratar essa palavra como um verbo. Entendeu aí a lógica, né? Embora saibamos que relembrar é como às vezes a gente pode dizer, o cantar é um bom exercício. Cantar nesta frase não é verbo. Estás a entender? Embora a natureza da palavra cantar seja verbo, ele está aqui numa outra classe de palavra, ou a desempenhar uma outra função que não é a função do verbo. Então, no foco, podia ser uma lembrança ou um relembrar, né? Um relembrar da situação X, Y e Z. E depois temos um erro que é ordinário, não só entre oradores, nossos oradores, mas é ordinário mesmo, esse é um erro nacional, devia ser super brand, né? Marca, sei lá. Nós constantemente falamos em deia, como forma do verbo dar, né? Que nos deia. Não existe na língua portuguesa nos deia ou que ele deia. Não existe. Seja deia com IA, seja DA, assim ligado DEA, não é palavra portuguesa. O que existe é de, que nos dê, com o acento, o cachapéu, como a gente diz, né? O circunflexo. Então, este erro, como é comum, é preciso fazer menção a ele. O que existe é de. Agora, existe a ocorrência, vamos pelo menos dizer, fônica, de A. Mas aqui A não se junta para formar assim, como se fosse uma só palavra. É pronome. Então, existe essa possibilidade de A. Mas aqui A é pronome e é pronome oblíquo, átono, prontos, e por aí adiante. Agora, outra expressão que eu acho que merece a minha atenção é quando falou do amigo que caiu à depressão. Bom, quando falar em cair, existem possibilidades de falar caiu, por exemplo, o dólar caiu para um negativo, né? Ou quase caiu para uma desvalorização em relação ao dólar. Mas também pode falar em cair em. O cair em é quando nós queremos passar a ideia de ele passou a estar na condição X. Por exemplo, o fulano, eu posso dizer que se o custódio batesse palma, que em vez de dizer cairia a pecado, eu posso dizer cairia em pecado. Quer dizer, ele estaria nessa nova condição, né? Nesse estado. Então, em vez de o amigo que caiu à depressão, que não é nem agradável de se ouvir,
pode usar o amigo caiu em depressão, quer dizer, saiu de um estado para outro e esse novo estado que é o estado depressivo.